Olá, seja muito bem-vindo. Os fundos de renda fixa são uma forma prática e estruturada de investir em títulos de renda fixa de maneira coletiva. Ao aplicar nesse tipo de fundo, o investidor se torna um cotista, adquirindo uma fração proporcional do patrimônio total do fundo. Diferentemente de comprar um CDB ou Tesouro Direto individualmente, aqui você participa de uma carteira diversificada administrada por um gestor profissional, responsável por tomar decisões de investimentos baseadas na política do fundo. Essa política define quais ativos podem ser adquiridos, limite de riscos, prazos e estratégias de remuneração, garantindo que todas as ações do gestor estejam alinhadas com os objetivos do fundo e com o perfil de risco dos cotistas. O grande diferencial de um fundo de renda fixa é a gestão especializada. O investidor não precisa analisar cada título individualmente ou se preocupar com datas de vencimento e taxas específicas. O gestor seleciona os ativos de forma estratégica, buscando sempre otimizar o retorno de acordo com o cenário econômico, prazos e perfil do fundo. Por exemplo, alguns fundos focam em títulos públicos de curto prazo. Outros investem em debêntures de empresas sólidas ou em ativos atrelados à inflação. Essa diversidade de opções permite ao investidor acessar oportunidades que seriam mais difíceis de alcançar por conta própria. Cada cotista recebe os resultados do fundo proporcionalmente à quantidade de cotas que possui. Se o fundo valoriza o preço da cota, se o preço valoriza, claro, o preço da cota aumenta, né? Se os ativos sofrem desvalorização, o valor da cota cai. Uma analogia para entender melhor isso, tá? Imagine que um grupo de pessoas decide investir em uma pequena fazenda juntas. Cada participante aporta recursos e um administrador cuida do plantio, colheita e vendas. No final, cada pessoa recebe uma parte proporcional do lucro obtido. No fundo de renda fixa, os títulos funcionam como uma fazenda e o gestor é o administrador, garantindo que o investimento seja eficiente e seguro. Além disso, os fundos de renda fixa possuem regulamento e prospecto, documentos essenciais que descrevem regras de aplicação, políticas de risco, taxas e procedimentos de resgate. Ler esses documentos permite que o investidor compreenda exatamente como o fundo opera e quais os potenciais retornos e riscos. Em resumo, os fundos de renda fixa oferecem praticidade, diversificação e gestão profissional, permitindo que investidores iniciantes ou conservadores participem de uma carteira estruturada, aproveitando a experiência de gestores especializados e combinando segurança, previsibilidade e acesso a oportunidades que seriam difíceis individualmente. Os fundos de renda fixa podem variar muito de acordo com os títulos que compõem a carteira e a estratégia do gestor. Entender os tipos de fundos é essencial para escolher aquele que se encaixa ao seu perfil, objetivo financeiro e horizonte de investimento, né? Os principais tipos são curto prazo, DI, crédito privado e IPCA+. Os fundos de curto prazo são voltados para investidores que buscam liquidez e baixo risco, investindo principalmente em títulos públicos e privados com vencimento próximo. Esses fundos geralmente acompanham o CDI, oferecendo rentabilidade próxima a essa taxa. Por exemplo, um fundo de curto prazo pode investir em CDBs e letras financeiras com vencimentos de até 90 dias, garantindo ao investidor que o investidor possa resgatar o seu dinheiro rapidamente, sem grandes oscilações de valor. Uma analogia simples. Imagine guardar o seu dinheiro em um cofrinho que rende diariamente com pouco risco de perda e fácil acesso quando precisar. Os fundos DI investem majoritariamente em títulos pós-fixados atrelados ao CDI, buscando rendimento próximo à taxa básica do mercado. São indicados para quem quer rentabilidade previsível com baixo risco.
sem se preocupar com datas de vencimento específicas de títulos. Por exemplo, se o CDI está em 13% ao ano, o fundo DI buscará acompanhar essa taxa, ajustando a carteira para refletir as mudanças do mercado. Funciona como um barco que navega próximo à correnteza, a correnteza do rio, acompanhando o ritmo da economia, mas sem grandes desvios. Já os fundos de crédito privado aplicam em títulos emitidos por empresas como CDBs de bancos médios e debêntures. Esses fundos oferecem maior potencial de rentabilidade, mas também apresentam maior risco, dependendo da saúde financeira das empresas. Por exemplo, um fundo pode investir em debêntures incentivadas de uma companhia sólida, pagando juros acima do CDI, mas exigindo atenção à qualidade do emissor. É como emprestar dinheiro a diferentes amigos confiáveis. Alguns oferecem retorno maior, mas existe risco de atraso no pagamento. Por fim, os fundos IPCA+, investem em títulos que combinam uma taxa fixa com uma variação da inflação medida pelo IPCA, garantindo que o capital aplicado, no caso, mantenha o poder de compra ao longo do tempo. Esse tipo é ideal para objetivos de longo prazo, como aposentadoria ou compra de imóvel, os protege contra a desvalorização do dinheiro causada pela inflação. Em resumo, escolher entre curto prazo, DI, crédito privado e IPCA+, depende do objetivo do investidor, prazo disponível e também da tolerância a riscos, desse investidor. Compreender essas diferenças permite montar uma carteira alinhada às necessidades, equilibrando então segurança, liquidez e rentabilidade, aproveitando ao máximo o potencial dos fundos de renda fixa. Ao investir em fundos de renda fixa, é fundamental compreender as taxas e custos envolvidos, pois eles afetam diretamente a rentabilidade líquida que chega ao investidor. Os principais custos são a taxa de administração e, em alguns fundos, a taxa de performance, cada uma com características e impactos diferentes. A taxa de administração é cobrada pelo gestor do fundo e pela equipe que realiza toda a operação, incluindo análise de mercado, compra e venda de títulos e acompanhamento do patrimônio. Essa taxa geralmente é anual, mas cobrada diariamente e pode variar entre 0,1% a 2% do patrimônio do fundo, dependendo da complexidade da gestão. Por exemplo, se você investe R$ 10.000 em um fundo que cobra 1% de taxa de administração ao ano, aproximadamente R$ 100 serão descontados ao longo do ano, reduzindo o retorno líquido, Uma analogia simples é como contratar um jardineiro profissional para cuidar do seu jardim. Ele garante que tudo esteja bem cuidado e crescendo, mas cobra um valor pelo serviço prestado, o que é justo, não é verdade? A taxa de performance é aplicada em alguns fundos quando o rendimento supera um índice de referência, como o CDI, por exemplo. Ela funciona como um bônus para o gestor pelo resultado acima do esperado. Por exemplo, se o fundo rendeu 12% em um ano e o CDI usado como referência rendeu 10%, o gestor pode cobrar 20% do excedente, que seria 0,4% do capital investido. Essa taxa incentiva o gestor a buscar desempenho superior, mas também diminui o retorno líquido para o investidor. É semelhante a pagar um bônus extra a um vendedor que ultrapassou a meta. Você recompensa o bom desempenho, mas precisa considerar o custo desse bônus. Além dessas taxas, é importante também avaliar outros custos indiretos, como despesas administrativas do próprio fundo, corretagem em operações de compra e venda de títulos e impostos incidentes sobre os rendimentos. Todos esses elementos podem reduzir o ganho líquido final, tornando essencial a análise cuidadosa antes de investir. Uma analogia ajuda a visualizar melhor o que nós dissemos. Imagine que você contrata um serviço de buffet para organizar uma festa. A comida e o serviço são excelentes,
mas é preciso considerar o valor cobrado pelo buffet e eventuais taxas adicionais para entender quanto realmente sobra para o que você queria gastar na festa. Com fundos o investimento bruto é como o orçamento da festa, tá? E as taxas representam os custos que reduzem o resultado final. Em resumo, compreender taxas e custos é essencial para investir de forma consciente. A taxa de administração garante a gestão profissional. A taxa de performance recompensa resultado acima da meta. E outros custos impactam a rentabilidade líquida. Avaliar esses fatores ajuda o investidor a escolher fundos que equilibrem retorno, riscos e custos, garantindo que o dinheiro aplicado trabalhe melhor ou da melhor forma possível. Investir em fundos de renda fixa não significa apenas aplicar dinheiro e esperar os rendimentos. Não. Para maximizar os resultados e reduzir riscos, é essencial adotar estratégias inteligentes como diversificação da carteira e planejamento do resgate programado. Essas ações permitem ao investidor controlar melhor os retornos, proteger o capital e alinhar os investimentos aos seus objetivos financeiros. A diversificação consiste em distribuir o investimento entre diferentes tipos de fundos e ativos dentro do fundo, reduzindo o risco de perdas significativas em caso de problemas em um determinado título ou setor, por exemplo. Então, um investidor pode aplicar parte do dinheiro em um fundo de curto prazo que prioriza liquidez e baixa volatilidade, e outra parte em um fundo de crédito privado, que oferece maior rentabilidade, mas com mais risco. Percebe a diferença? Dessa forma, se houver oscilações ou inadimplência em alguns títulos do fundo de crédito, a parcela aplicada no fundo de curto prazo ajuda a estabilizar a rentabilidade total da carteira. Uma analogia simples é como preparar uma refeição, balanceada. Acho que todo mundo compreende muito bem isso, né? Você não coloca apenas um ingrediente arriscado no prato. Combina vários elementos para garantir sabor, nutrição e segurança, minimizando problemas caso um ingrediente não seja bom. Outra estratégia importante é o resgate programado. Antes de investir, o investidor deve definir quando precisará do dinheiro, né? E planejar os resgates de acordo com os objetivos, como férias, educação ou aposentadoria. Fundos de renda fixa podem ter liquidez diária, permitindo então resgates rápidos ou liquidez reduzida, que exige planejamento prévio. Por exemplo, se você pretende usar parte do capital em 6 meses para pagar uma viagem, o ideal é escolher fundos de liquidez diária ou de curto prazo. Isso evita que seja necessário vender cotas em um momento desfavorável, preservando o retorno no investimento. Isso é muito importante. Uma analogia é como organizar caixas de mudança. Quem nunca, né? Você separa itens que precisará primeiro em caixas acessíveis e deixa itens de longo prazo em caixas que podem ficar guardadas, garantindo aí que tudo esteja disponível na hora certa. Além disso, combinar a diversificação e resgate programado ajuda a equilibrar segurança, liquidez e rentabilidade. Um investidor iniciante pode, por exemplo, destinar 50% do capital a fundos de curto prazo e 50% a fundos IPCA+, para objetivos de longo prazo. Isso garantindo proteção, né, contra a inflação e volatilidade e, ao mesmo tempo, que mantém recursos disponíveis para emergências. É uma estratégia bem inteligente. Em resumo, as estratégias de diversificação e resgate programado permitem que investidores aproveitem ao máximo os fundos de renda fixa, equilibrando risco, retorno e liquidez, tornando o investimento mais eficiente, seguro e adequado aos seus objetivos pessoais.
Embora os fundos de renda fixa sejam considerados investimentos relativamente seguros, eles não são isentos de riscos, tá? Para investir de forma consciente, é essencial compreender os principais riscos, que incluem liquidez, risco de crédito e flutuação de preços, e adotar cuidados que protejam o capital e permitam tomar decisões mais eficientes. O primeiro risco é a liquidez, que se refere à facilidade de resgatar o dinheiro aplicado. Alguns fundos oferecem liquidez diária, permitindo que o investidor retire os recursos a qualquer momento, enquanto outros podem exigir prazo de carência, no qual o capital fica bloqueado por um período. Por exemplo, um fundo de crédito privado pode ter liquidez de 30 dias, o que significa se precisar do dinheiro antes, não conseguirá resgatá-lo imediatamente ou poderá vender cotas a preços inferiores aos atuais, o que não é um bom negócio. Uma analogia simples: é como ter um carro de luxo. Ele vale muito, mas se precisar vendê-lo rápido, talvez não consiga o preço esperado. O mesmo acontece com fundos de menor liquidez. O segundo risco é o risco de crédito, relacionado à capacidade das instituições emissoras dos títulos da carteira de cumprir os seus compromissos. Fundos que aplicam em CDBs de bancos menores, debêntures ou outros ativos de crédito privado dependem da saúde financeira dessas instituições. Se uma empresa enfrentar dificuldades, o fundo pode ter atrasos no pagamento ou perdas parciais, impactando diretamente o valor da cota. Uma analogia simples aqui: imagine emprestar dinheiro a vários amigos. Alguns são muito confiáveis, outros têm histórico instável. Se alguém não pagar, você perde parte do que esperava receber. No fundo, o gestor diversifica títulos justamente para reduzir esse risco. O terceiro risco é a flutuação de preços. Mesmo títulos de renda fixa podem sofrer variações de valor de mercado antes do vencimento, tá? Devido a mudanças nas taxas de juros ou até mesmo de condições econômicas. Por exemplo, se o CDI ou a Selic sobe, o preço de títulos pré-fixados cai num mercado secundário, afetando, claro, o valor das cotas do fundo, né? Isso não significa perda definitiva, se mantido até o vencimento, claro, mas pode impactar sim resgates antecipados, né? Para minimizar esses riscos, é importante ler o regulamento do fundo, verificar liquidez, composição da carteira e qualidade do crédito dos títulos também. Diversificação, análise de prazos e planejamento de resgates ajudam a proteger o capital e a rentabilidade. Em resumo, os fundos de renda fixa oferecem segurança relativa, mas não são isentos de risco. Compreender liquidez, risco de crédito e flutuação de preços e adotar cuidados estratégicos permite investir de forma consciente, equilibrando retorno, segurança e flexibilidade. Pense nisso. Nos vemos na próxima.